Pessoal, boa noite, a paz do Senhor. Uma noite de bênçãos nessa noite de sábado. Que o Senhor venha falar conosco por intermédio da sua palavra. E eu peço desde já que você curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal. Se quiser mais detalhes sobre os projetos, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo e eu te respondo. A nossa meditação, essa breve mensagem nessa noite de sábado, hoje, dia 21 de janeiro. Nosso texto vai estar lá em Mateus 26:34, diz assim: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Pedro, dentre tantos outros discípulos, ele tinha comunhão com o Senhor, né? Ele era um companheiro inseparável ali, esteve durante todo o ministério de Jesus ao lado do Senhor. Mas Pedro viria a passar por uma situação difícil, né? Iria passar por uma situação difícil. Todos os discípulos eles traíram Jesus quando fugiram no momento da prisão de Jesus no Getsemane. Mas apenas a traição de Pedro, ela mereceu uma prévia advertência mais específica da parte do Senhor Jesus, dizendo: olha, hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro e João, eles seguiram Jesus até a casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro permaneceu no pátio. A palavra fala que ele ficou do lado de fora, no pátio exterior, ali se esquentando numa fogueira, e João entrou na sala de julgamento, né? Porque Caifás permitiu, né, que um dos discípulos de Jesus estivesse ali no julgamento. Será que ele queria um testemunha? Acho difícil. Ou será que ele não sabia a verdadeira identidade de João? Eu acho isso mais provável, né? Talvez ele não soubesse quem era João. Então, sem pensar 2 vezes, Pedro negou, né, conhecer Jesus. Quando ali foi confrontado, foi ali questionado. E a gente conhece, a gente sabe que ali foi um momento muito difícil para Simão Pedro. Agora, questão do galo. O galo cantar 3 vezes. É provável que não fosse o canto do galo, literalmente uma ave, né, ali a ave doméstica que conhecemos, que é o galo que canta, né? Também porque o galo ele não era permitido, né, a criação de aves dentro da cidade santa, e isso era uma lei judaica. Então, o que acontece é que a troca da guarda, né, o horário das 3 horas da manhã, quando se trocava a guarda, era chamado de canto do galo. Nessa hora era feita a troca da guarda romana nas fortalezas. Então, o sinal para indicar essa troca de guarda nas fortalezas era o toque de uma trombeta. E nos dias festivos davam-se 2 toques. Então, muito possivelmente foi isso que aconteceu, né? A troca do turno dos soldados, que é o canto do galo, e Jesus estava se referindo a isso. Mas quando nós, e aqui é o teor da nossa mensagem, quando nós olhamos para a situação de Pedro, nós vemos que foi o fracasso da autoconfiança. Porque Pedro tinha uma personalidade muito forte. Ele era um homem determinado, que era muito bom por um lado. Ele era pronto para servir, era sempre o porta-voz dos outros, dos demais discípulos, era sempre aquele que tomava a frente, era o líder, né? Então, depois da ascensão de Jesus, quando Jesus ressuscitou e foi assunto aos céus, ele veio a se tornar o líder da igreja nos primeiros anos, de fato. E para que ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele, ele teria que primeiro realmente morrer aquele velho homem, aquele ímpeto, aquele Pedro, e ele passar a ser guiado de fato pelo Espírito Santo. Ele precisava fracassar. Ele precisava ser o que se tornou. O que acontecia com ele que o levou ao fracasso, né? O que aconteceu com ele que o levou ao fracasso. Era necessário especificamente com Pedro. O Senhor, as pessoas dizem assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Deus, ele sabe qual é a tua estrutura e a minha estrutura. Ele escolhe os capacitados, sim. Ele te escolhe dentro daquilo que é a tua capacidade de responder ao chamado. Ele já sabia qual era a capacidade de Pedro de suportar, né, aquilo. Uma coisa que eu não gosto, que as pessoas dizem assim: Davi não, era o menos preparado para ser rei de Israel. Não, ele era o mais preparado para ser rei de Israel. Na visão humana, talvez fosse o mais despreparado, porque eles pensavam que tinha que ser um cara forte, alto, né, um tipo Samar,
Eliabe, ali os irmãos de Davi. E não era aquele padrão de Deus. O preparo ideal para ser rei de Israel, e saindo do texto de Pedro e indo para Davi rapidamente, era que fosse alguém que soubesse cuidar do povo de Deus como Deus cuidava, que fosse um pastor. E Davi tinha essas características, um homem segundo o coração de Deus. Ele era mais preparado, sim. Era que Deus capacitou os escolhidos. Deus escolheu alguém que já estava preparado. Para aquela missão ele era mais preparado. Então Pedro, ele teve que passar por essa morte do fracasso da autoconfiança dele. Né? A autoconfiança e o orgulho dele era notório. Ele fala assim, olha, eu não vou fugir. Eu não vou errar. Para onde você for, eu irei. Se você for preso, eu também serei preso. Se for levado à morte, eu também vou morrer. E aí Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele não era um bom ouvinte, ele era alguém impetuoso, como eu já falei, ele era alguém teimoso. Então, o Senhor ele vai moldando, e ele tinha que moldar todas essas características de Pedro e transformar isso tudo em liderança, em proatividade, na capacidade que ele teve para poder anunciar o evangelho, e ser um grande evangelista. Agora, naquele momento ali tinha que morrer o velho homem dele, e ele tinha que fracassar. Era necessário o fracasso do orgulho, da super espiritualidade, de ele talvez se achasse até melhor que os demais. Andou sobre as águas, estava ali com Jesus na transfiguração, tudo que era cura, onde estavam os mais íntimos, ele estava no meio. Ele que acertou quem era Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, Cristo. Foi ele quem tomou a palavra e disse para quem iremos nós. Então ele talvez se achasse realmente melhor que os demais. E não era isso. O conselho de João Batista fosse talvez muito útil. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então Deus ele permite com que venhamos a entrar em situações, ou melhor, passar por situações onde nós negamos ao Senhor, onde nós negamos a nossa fé. E sejamos francos aqui, quem nunca negou a Cristo? Eu não, Alan. Se você ainda não negou, porque uma hora ou outra todos nós negamos, e a nossa natureza falha e pecaminosa e carente da graça de Deus, ela se revela. Então, a conclusão que a gente chega aqui na história de Pedro é que, eu já falei em outra mensagem, Jesus ele vem depois, lá na frente, e ele amarra essa ponta solta com Pedro da negação. Mas às vezes o Senhor ele permite, a gente acha assim, não, eu tô bem, vou receber meu milagre, eu tô orando, eu tô jejuando, tô fazendo tudo certinho. A gente se acha credor da bênção, né? E nós não somos credores. Paulo diz, sou devedor. Nós somos devedores, nós temos uma dívida impagável. É impagável a nossa dívida, até o telestai, o preço foi pago na cruz do Calvário, está consumado. É impagável. Não há oração, súplica, jejum, propósito, voto, campanha, o que possa ser feito que nos credencia ao milagre. Não, é graça, sempre será graça, sempre será uma dívida, sempre será insuficiente o que possamos fazer. Então, essa é a realidade. E Pedro veio a entender isso. Então o Senhor ele permite com que passemos por situações onde negamos a fé, onde negamos as promessas, onde negamos aquilo que um dia Ele falou conosco. Quando quebramos a cara, nós entendemos realmente quem nós somos e o quanto que sem a graça de Deus nós não sobreviveríamos, nós não suportaríamos, nós não conseguiríamos estar de pé. Pedro entendeu isso, e que nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu, você, nós possamos entender isso. Talvez você já tenha esse entendimento, mas hoje eu estou falando e talvez o Espírito Santo esteja mostrando por que você negou Ele essa semana, ou nesse dia, ou nesse mês. Por que você em algum momento retrocedeu, em algum momento murmurou, questionou, duvidou, até mesmo blasfemou, não sei. E, claro, não contra o Espírito Santo, mas blasfemou de repente de uma situação específica. E Deus ele conhece o teu coração, Ele conhece a sua vida, Ele sabe. E Ele te diz, olha, isso é para te provar.
você depende de mim, que a sua vida ela só vai acontecer, as coisas só acontecerão na minha presença com o meu agir. Não é o seu agir, é o meu agir. Então, é uma quebra da autoconfiança, uma quebra do orgulho, tão necessário para nós. Que Deus te abençoe, que essa mensagem produza o efeito que convém ao Senhor produzir e que seja uma noite agradável nesse sábado para você, tá bom? A paz do Senhor Jesus